Bom dia, galerinha que está em casa. Hoje, na nossa aula de geografia, nós estamos falando então sobre o mundo e diversas realidades, na página 217. E a gente vai falar um pouquinho de como dividir o mundo. Então, nós sabemos que existem algumas formas de divisão para o mundo. Nós podemos dividir o mundo de formas culturais, ou seja, questões religiosas, tipos de vestimento, alimentação, festas, a língua. Podemos dividir também com questões econômicas, né? Como que este mundo, qual a importância destes países, né? No mercado global, na questão econômica, grau de industrialização, de pobreza, população, pessoas desempregadas. E também podemos dividir com características políticas, tá? Conforme a orientação política de cada país, se é da direita, se é da esquerda, socialismo, capitalismo, se é democrático, né? Se tem regimes ditatoriais, qual o tipo de política que esse país ele vai seguir. E também por questões religiosas, quais são os tipos de religiões seguidas por determinados países. Então a gente consegue dividir o mundo por essas características culturais, econômicas, políticas e religiosas. Aí nós temos os países centrais ou periféricos ali na página 218, certo? E isso tudo é medido pela Divisão Internacional do Trabalho, tá? Então, países com maior investimento em industrialização, eles são reconhecidos como países centrais, tá? E países que investem mais em matéria-prima são conhecidos como países periféricos. E quando a gente fala de primeiro mundo, a gente fala de países que têm uma comercialização, uma exportação muito forte, tá? Então a gente chama aí de países de primeiro mundo ou países ricos, né? Grandes potências mundiais. Quando a gente fala de países de terceiro mundo, a gente fala então de países que não investem mais, né? Que tem uma população mais pobre, que não tem um investimento muito forte na industrialização e nem na exportação. Então são países com economias mais fragilizadas, são os países de terceiro mundo. Quando a gente fala de países desenvolvidos, a gente fala de grandes potências mundiais, como Estados Unidos, Canadá, China, Japão, né, a Alemanha, Rússia. Então esses países, tá? Eles têm uma economia muito forte, eles trabalham muito com industrialização, transnacionais e tecnologia de ponta. Quando a gente fala de países subdesenvolvidos, a gente fala de países emergentes, países que estão em crescimento lento, mas que existe um crescimento. Então a gente fala aí de Brasil, né? A gente fala do Paraguai, a gente fala de Venezuela. Então são países que estão crescendo aos poucos, tá? Mas que ainda vão demorar muito para se tornarem grandes potências mundiais. A diferença entre esses três, né, países subdesenvolvidos e desenvolvidos, tá? É baseado então na Divisão Internacional do Trabalho, nas questões políticas, Guerra Fria e questões socioeconômicas. Aí a gente tem as atividades aí da página 221, que é um relaciona as colunas ligando a forma de dividir o mundo com explicações correspondentes. Então, países centrais e periféricos a gente sabe que são aqueles países, né, que são refletidos no nível de exportação, tá, dos produtos de tecnologia. E os países desenvolvidos são os países divididos de acordo com o PIB, que é o que o país arrecada no período de um ano, e com o IDH, que é a forma como a população vive dentro desse país. Depois, na número 2, né, nós temos ali, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai assinalar aí a única alternativa que é verdadeira. Então, a única que é verdadeira aí é que a divisão do mundo pode ser dada através de fatores culturais, econômicos, políticos, religiosos, entre outros. E a número 3 é uma análise dos mapas da página 220, onde o mapa mostra que países de primeiro mundo, quanto países desenvolvidos, são aqueles países que têm um desenvolvimento econômico melhor. Então essa é a característica parecida entre eles. E países periféricos e subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo são aqueles países com economia mais fragilizada, países que não têm uma economia forte, países que precisam de ajuda e que precisam de investimentos
para conseguir chegarem a ser um dia grandes potências mundiais. Então a nossa aulinha foi até aí, um grande abraço a todos e até a próxima aula.